Em nome de Jesus Cristo oramos, aquele que vive e reina para sempre. Amém. A partir desse momento, nosso pastor Luiz Carlos está na ministração da nossa escola bíblica dominical. Paz do Senhor para todos. Vamos nessa manhã, nós vamos estudar o assunto, Salmos número 10, sobre espírito, o título da lição, o ano da vida humana. Nós temos estudado esse semestre sobre o corpo, sobre o espírito, sobre a alma, e agora nós vamos estudar sobre o espírito, o pecado do espírito, o pecado da alma, o pecado do corpo. Aquilo que a gente aprende pela palavra de Deus, e o corpo ele vai exteriorizar, vai manifestar o que tem aqui dentro. Então, uma visão que a gente entende é um pouco assim difícil, porque eu vou estudar o que eu não vejo, eu vou estudar aqui dentro. Mas com a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, né? Então, nós vamos dizer que existe o pecado do espírito, da alma, pensamento, vontade. O espírito conecta com Deus, transmite a alma e a alma ao corpo. Então, o meu corpo, ele vai manifestar como está aqui dentro. Então, a gente entende pela palavra de Deus que para estar bem aqui fora, tem que estar bem aqui dentro. As minhas ações, as minhas palavras, os meus atos, porque existe o pecado do espírito, existe o pecado da alma, o pensamento, a vontade, o centro, as emoções, que vai exteriorizar o meu corpo. Então, tudo aquilo que eu fizer é o que está aqui dentro. Por isso que Jesus falou em Mateus 15:19, né? A boca fala, o coração está cheio. Então, os meus atos, né? Um exemplo, nessa manhã eu vou entrar pessoas aqui tristes. Ou seja, a alma está o quê? Triste. Está abatida. Vão entrar pessoas alegres, porque a alma está alegre. Obviamente está tudo bem aqui dentro. Então, nós vamos entender, né, pela palavra de Deus, que para estar bem aqui fora, tem que estar bem aqui dentro. Por isso, aquele versículo que eu estou estudando esse mês, essas lições, que São Paulo fala, se não me falha a Colossenses 4:7, fala sobre guardar o coração. A parte de Deus que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Então, uma das principais características que eu tenho que ter para estar bem aqui dentro é isso aí: é ter o coração guardado. Ou seja, é uma das portas da identidade. Mas muito bem, vamos aqui meditar com a ajuda de Deus, quando a gente vê a verdade prática, fala assim: ó, uma vez livre, uma vez livre, a nossa alma recebe vida espiritual e dirige o nosso corpo para adorar e servir algo. Então, uma vez livre, se a nossa alma estiver livre, ela vai receber o quê? Vida espiritual, através do Espírito. O Espírito comunica com a alma e a alma, né, com o corpo. O Espírito, ele é conectado, ele faz conexão com Deus. Glória a Deus. Recebe de Deus meu Espírito transmite para a alma e a alma vai exteriorizar o corpo, as ações, né? Mas quando a gente começa a se meditar, normalmente no texto Paulo, quando ele diz, né? Penso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor o que estendeu o céu e que funda a terra viva e que forma o espírito do homem vivo. Então, Deus é que formou o espírito do homem, esse é espírito humano, dentro de mim. Foi Deus que formou. A gente vai começar a meditar. O homem foi feito do pó, estava lá inerte, mas quando Deus soprou o espírito, o fôlego de vida, ele foi feito de alma e vida. Então, a gente tem aqui, vamos ler aqui rapidamente, começando, né? Provérbios 27, versículo 27. Provérbios, capítulo 20, versículo 27.
mais íntimo do ventre. O que isso quer dizer? O Espírito, como a sede da relação com Deus, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito é o ponto onde Deus ilumina e revela. É onde ilumina, onde revela. É o ponto de referência. Por isso que ele diz que é a lâmpada. O Espírito é o ponto de Deus que ilumina e revela. O Espírito como a sede da relação com Deus. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele está acesa. Tem que ter comunicação com Deus. A interação entre o Espírito Santo e o Espírito humano, ele é necessário. Vamos ler aqui Romanos 8,16, para nós começarmos a situarmos no assunto da lição. Ou seja, existe uma conexão entre o Espírito Santo e o meu Espírito. E o teu Espírito. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, o Espírito de Deus, ele testifica. Então há uma comunicação do Espírito Santo com o meu Espírito. Ele transmite para nós. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, ou seja, mostra que é uma comunicação direta. O Espírito Santo, primeiro, ele fala, ele convence, ele ilumina o Espírito humano. Glória a Jesus. Os irmãos querem ver? Nós recebemos de Deus, irmão. Esse Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, ele transmite para nós as verdades. Aquilo que estou com na pregação, como a gente prega, né? Porque a gente vai orar, vai estudar, vai meditar. O Espírito Santo vai o quê? Comunicar com o meu Espírito. É ele. Os irmãos querem ver? Então, nós temos uma conexão, né? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala com o nosso Espírito. Por isso que ele diz aqui, Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Vamos ver aqui? O mesmo Espírito. Que Espírito é esse? Com letra maiúscula. O Espírito Santo. Ele testifica com o nosso Espírito, o Espírito humano, e somos o quê? Filho de Deus. Então, através, né, do Espírito Santo, ele nos comunica, ele nos revela. Tem irmão aqui que tem, você já teve sonho profético? Que acontece, Deus precisa revelar alguma coisa. Deus às vezes fala no nosso coração. Por quê? Nós temos o quê? Uma conexão. O Espírito Santo, ele fala e transmite para nós. Vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9 ao 12 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, toda a profundeza de Deus. Só glória a Deus, né? Lá de cima ele fez aquilo que está profundo, oculto, e revela a nós outros. Porque poucos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o Espírito Santo, ele revela, ele penetra as profundezas lá do céu, e ele revela, ele transmite a igreja, ele transmite para você aquilo que está ocorrendo aqui. Paulo, no contexto, Paulo ele foi arrebatado para o terceiro céu, e ele viu
que alma vivente. Glória. Significa que Deus deu ao primeiro homem, Adão, né, a força vital para que ele pudesse ser um ser vivo. O homem não nasceu de uma explosão. O homem não veio, né, oriundo do macaco. Né? O homem ele foi feito Deus. O fôlego da vida é interpretado como a transmissão da força de vida por meio do sopro. É o resultado, o homem torna-se o quê? Alma vivente, que em hebraico quer dizer nefesh, tornou-se homem, alma vivente. O fôlego de vida refere-se à força da vida, ou ao espírito vivo, que Deus infundiu no homem, não apenas a respiração física, mas o fôlego de vida é o espírito que Deus colocou em nós. Soprou nele o homem interior. Então, quando ele sopra no nosso homem interior, o espírito de vida. O corpo é a parte material. O espírito e a alma é a parte imaterial. Daqui dentro. O corpo está aqui. O espírito e a alma é a parte material. A alma ela é a sede das emoções. E através dela temos tristeza, alegria, sentimentos. Mas para isso acontecer, o meu espírito tem que estar bem. Para tudo correr bem, primeiro é que tem que começar aqui dentro, no espírito. Que é espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. Então, precisamos andar espírito, ou seja, o estilo de vida, né, de dentro para fora. A minha vida, né, a minha ação, os meus atos, vai exteriorizar aquilo que eu estou, como estou aqui dentro. Somos constituídos de espírito, alma e corpo. Dicotomia. Espírito, alma e corpo. Espírito, o espírito, responsável pela nossa conexão com Deus, fornecendo a intuição, a consciência e a capacidade de comunhão com Deus. Então, o Espírito, ele é o responsável pela nossa conexão com Deus. Ele que está conectado com Deus. Ele recebe de Deus. Glória a Deus. Por isso que o Senhor falou para aquela mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com em espírito e em verdade. Porque é uma conexão, o espírito que está conectado com Deus. E verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o espírito, ele é responsável pela nossa conexão com Deus, fornecendo a intuição, a consciência e a capacidade de ter comunhão com Deus. Eu tenho que levar esse espírito a ter comunhão com Deus, eu tenho que levar. A alma é o centro das emoções, pensamentos, vontade, sendo responsável pela personalidade e por dar capacidade de sentir e reagir ao mundo. Então é a alma, viu? O espírito conecta com Deus e a alma é o centro das emoções, dos pensamentos, da alma. A alma é a sede dos sentimentos, como amor, alegria, tristeza, medo. Permite a expressão desse sentimento. Quando a nossa alma está triste, a gente está abatido. São os sentimentos. Isso provém o quê? Da alma. Ou seja, a alma é o centro do intelecto, dos pensamentos, do raciocínio, é o centro da vontade e da capacidade de escolha. Ou seja, Deus deu livre-arbítrio. Ela fica abatida. A nossa alma fica abatida. Olha só, vamos ler aqui Salmo 42, versículo 6. Quem quiser ler para mim, está aí. Salmo 42, versículo 6.
E meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembra-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Oh meu Deus, dentro de mim a alma está abatida. Quando a alma está abatida, é porque o espírito, né, não está naquela conexão, tem alguma coisa acontecendo. E vai expressar o quê? Na alma. E a alma vai expressar o quê? No nosso corpo, no nosso espírito. Então a nossa alma, ela fica abatida, ela fica triste. Glória a Deus. Mas ela também, ela tem sede de Deus. Ela almeja, anseia estar na presença de Deus. O Salmo 84, o versículo 2, diz assim: a minha alma está delante, oh glória, está alegre, e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha alma, a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então que nessa manhã seja esse o desejo da nossa alma. Está delante da alegria de estar na presença, nos atos do Senhor, na casa do Senhor. Esse deve ser primeiro, esse desejo deve estar na nossa alma. Se o nosso espírito estiver conectado, ter vida com Deus, ele vai transmitir essa alegria para a nossa alma. Aí Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a nossa alma, ela fica batida, mas ela também anseia para estar na presença de Deus. E para ela ansiar estar na presença de Deus, meu espírito tem que estar em conexão com Deus, recebendo de Deus, para que nós possamos exteriorizar a alegria de estar na sua presença. Ou seja, a nossa alma vai expressar aquilo que meu espírito transmitir. A alma vai expressar aquilo que meu espírito transmitir para ela. Por isso, devemos viver uma vida de comunhão com Deus. Precisamos andar e alimentar esse espírito. Ele precisa de alimento espiritual. Nosso espírito, ele precisa de ser alimentado. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 13, porque se viver de segundo a carne, morrer, Romanos 8,13. Se viver de segundo a carne, sob a minha natureza decaída, eu vou morrer. Mas se pelo Espírito com letra minúscula, Espírito que está dentro de mim, mortificar a obra do corpo, viver. Então nós estamos aqui com essa situação. Se eu inclinar para os prazeres que a minha carne quer, que ela quer, os prazeres do mundo, né? Eu vou ter uma vida morta. Porque se viver segundo a carne, minha natureza decaída, e ela quer isso, eu vou morrer. Mas se pelo Espírito eu mortificar as obras do corpo, eu vou obter o quê? Vida. Então precisamos ter cuidado aqui, procurar o quê? Alimentar esse Espírito, para que possamos viver em conexão com Deus. Transmitir a alma, os tipos de vida que nós estamos vivenciando. É através do Espírito. Através do Espírito, como aqui está, no nosso Espírito. Se a gente se inclinar para as coisas da carne, o que é coisa da carne? Os prazeres que o mundo oferece. Eu vou ser um crente carnal, natural, amando mais as coisas do mundo. Por isso que São João fala assim: não ameis o mundo e nem que no mundo há esses prazeres do mundo. Então, precisamos andar em espírito. O que é andar em espírito? Vamos ler aquele versículo conhecido, Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Precisamos andar em espírito. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Andar em espírito, não. O que é concupiscência? A concupiscência é um desejo ardente, é como um fogo, é um prazer, às vezes, pecaminoso. E São Paulo, ele manda e nos orienta primeiro: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito significa viver diariamente em
pensamentos, decisões, as nossas ações encontradas com a busca dos desejos humanos. Então, andar em espírito significa isso, viu? Significa viver diariamente em comunhão e submissão ao Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo guie os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas ações em contraste com a busca dos desejos humanos. Por isso que São Paulo ele corrobora aqui, esse mesmo capítulo, Gálatas 5, 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas. Ela se manifesta. Manifesta por quê? Porque meu espírito vai manifestar aquilo que está aqui dentro. São impureza, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, vai por aí. Isso são que obras da carne. Se o meu espírito inclinar para isso, eu vou ter vida espiritual morta, decaída. Essa é a realidade. Então eu tenho que procurar o quê? Viver em espírito, ser guiado pelo espírito. Por isso que São Paulo diz assim: andai em espírito. Andai em espírito e não concumprireis o desejo da carne. É tirar isso aqui. A palavra espírito no hebraico quer dizer ruach, no grego quer dizer pneuma, significa sopro, vento ou inspiração. O espírito é a parte material que o Senhor insuflou no ser humano, transmitindo uma vida. O espírito humano foi o primeiro a sofrer as consequências do pecado através da morte espiritual. Então, esse espírito ele foi o primeiro a sofrer o que? As consequências do pecado através de morte espiritual. Sem Jesus, o homem está morto em delitos e em pecado. Quando São Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, Efésios capítulo 2, versículo 1, ele fala aqui sobre essa morte espiritual. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, o homem sem Deus, ele está o quê? Morto no ofensa espiritual. Está morto. E quando a gente medita aqui, diz aqui: sem Jesus, o homem está morto em delito e pecado. Porque ele diz: mas aceita Jesus, você faz tanta coisa, né? Jesus tem misericórdia. Até às vezes você é familiar, alguém dá o evangelho, morto em ofensa e pecado. Por quê? Porque o Espírito dele está alimentando os prazeres que nos oferece. Para mantermos o nosso Espírito em comunhão com Deus, precisamos nos alimentar, primeiro, pela palavra de Deus e ter uma vida de constante oração. Então, o meu espírito, o seu espírito, ele precisa o quê? Se alimentar. Para quê? Para ele exteriorizar, o meu corpo exteriorizar aquilo que está aqui dentro. Então, esse espírito, ele precisa se alimentar. Com o quê? Pela palavra de Deus, primeira coisa. E ter uma vida de constante oração. Para quê? Para que nós tenhamos que alimentar o nosso espírito. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não sejais fervorosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito. Esse fervoroso no espírito é quando a gente lê a Bíblia, busca a Deus em constante oração, tem comunhão, né, com Deus. Aí a gente tem aquele prazer de vir à casa do Senhor, fervoroso. O avivamento, na realidade, não é pular, não é rodar. A pessoa vê assim, fervoroso, então eu sou mais eu tenho que ficar. Amém? Nada contra. Mas ser fervoroso no espírito é isso aqui. Você está alimentando ele com a palavra de Deus. Você está buscando a Deus em oração. Aí você vai ter o quê? Um espírito que é fervoroso. É isso que
Todo-Poderoso, ele vai transmitir o quê? Vida à alma. A alma, obviamente, vai expressar na minha e no meu corpo. Tem muito que ele é alegre. Ô, brother, ele vive na casa de Deus, ele sente a presença de Deus, ele fica no banho, ele está alegre. Por quê? O Espírito está o quê? Alimentado. Por isso, São Paulo, seja fervoroso no Espírito. Para ser fervoroso no Espírito, ele com a palavra, com a oração. Amós 5,4 diz assim, ó, buscai o Senhor e vivei. Ou seja, para nós termos vida espiritual, nós temos que buscar o Senhor. Está lá em Amós 5,4. E o salmista, ele entendeu isso no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra onde? No meu coração, para eu não pecar contra a ti. Santificados na verdade, a tua palavra é a palavra de Deus, ela vai nos santificando, ela vai nos renovando. E para isso, nós precisamos ter essa vida de comunhão com Deus. O Espírito é o âmago, ou seja, é a fonte da vida humana, é a sede das qualidades espirituais do indivíduo. Ao passo que os traços da personalidade residem que na alma. Tem pessoa que rapaz, esse camarada aqui tem uma personalidade forte, Luiz. Aquele irmão ali, Jesus, tem uma personalidade forte. É a alma. Tem pessoas que têm personalidade forte. Tem pessoa que é difícil de se entender. Ela não aceita, igreja. Está estudando lá no final. Você quer ter uma falar sobre o quê? Senhor, eu tenho uma personalidade forte. Mas, Senhor, Davi fala assim, Salmo 51, versículo 16. Um espírito contrito e quebrantado não despreza. Você conhece? Você conhece? Eu conheço. Então, quando tem essa personalidade forte de não aceitar, Senhor, quebrando o meu espírito, contrito meu espírito. Por quê? O espírito contrito e quebrantado não desprezará a Deus. Isso quer dizer, também está submisso a Deus. Tem pessoas que não querem estar submissos a Deus. Eles querem fazer aquilo que está no seu coração. Então, essa manhã, você que tem uma personalidade forte, tem pessoas que falam assim, irmão, você tem pessoas às vezes que falam com medo da igreja. Irmão, eu sou uma pessoa difícil. Eu falei, eu sou. Só que é o seguinte, você tem que se quebrantar diante de você. Olha, isso que faz, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar. Mas vamos lá, para nós entrarmos aqui, isso é uma palavra introdutória, para a gente poder se situar no contexto da lição, o assunto que nós vamos estudar com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus nessa vida. Eu falei em introdução, depois eu vou dizer que os irmãos participassem dentro dos tópicos subtópicos. Mas a introdução diz assim, já estudamos a respeito do corpo e da alma. A alma é a sede da sentimento e emoções, estou em interior. Nesta lição, estudaremos acerca do Espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e a sua importância para a nossa comunhão com Deus, em santificação e adoração. Então, o Espírito tem que estar santificado. A alma tem que estar santificada. O corpo tem que estar santificado. Nós vamos ver a lição. Tópico primeiro, quem pode ler esse subtópico? O sopro divino na concessão do Espírito. Quem pode ler? O fôlego da vida, feito de uma matéria pré-existente, do pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente. Até então, toda a criação havia sido feita mediante um pleito de ordens verbais. Haja, ajunte-se, produza. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soldado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano.
até receber o sopro divino. Estava ali, lá. Mas quando ele recebeu o sopro divino, o corpo de vida, ele tornou-se alma vivente. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Até então, toda a criação havia sido feita mediante um termo de verbais. Ou seja, haja luz, haja. Deus formou através da sua palavra, haja luz. Mas quando ele foi formar eu e você, glória a Deus, né? Ele não falou, haja um homem. Nós somos criados por ele. Ele soprou em nós, foi diferente. Haja um homem aí, haja uma mulher aí. Não, não foi isso. O homem ele foi criado por Deus. O homem ele foi formado por Deus. Uma unidade, uma maravilha. Ele não falou, haja um homem aí, não. O homem ele foi criado. Então, assim, o homem, contudo, recebeu vida, uma comunicação especial. Você não vai. Deus tem uma comunicação verbal especial dele. Olha, ele não falou haja, né? Que coisa maravilhosa. Isso demonstra o grande amor de Deus. É diferente. Haja, mas o homem não, o homem é diferente. Viu? Nós somos imagem, criatura, criados por Deus. Glória a Deus. Nós temos um grande valor para Deus. Porque Ele nos criou, foi Ele que nos formou. Glória a Deus. Então, assim, o homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial. O elemento espiritual sobrado por Deus, a matéria, recebeu vida espiritual, outra coisa, ó, vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. Glória a Jesus. O espírito é a parte imaterial, através do qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. Então, o espírito é essa parte imaterial que estabelece o quê? A nossa comunicação com Ele, com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por Ele transmitida à alma. Então vamos ver. Deus transmite o meu espírito. O meu espírito transmite a minha alma. E a alma, ela vai expressar a vida do corpo. Porque o nosso corpo, as nossas ações, ela vai expressar aquilo que está dizendo. Por isso que eu tenho que ter conexão com Deus. Estar na presença de Deus, buscar o Senhor, porque Deus, Espírito, o Espírito transmite a alma e a alma vai expressar no corpo. O corpo vai manifestar aquilo que eu sou aqui dentro. Aquilo que eu sou aqui dentro e vai transmitir aqui fora. Se eu estou com raiva, se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou abatido. O negócio é aqui dentro. Por isso São Paulo fala assim, ó, santificai o vosso espírito, alma e corpo. O espírito e a alma, isso não se separa, isso não. Você viu uma moeda? Você conhece? Vai e coroa. Então, que coisa maravilhosa, né? A vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Lê aí, irmão, Jó capítulo 32, versículo 8. Nós olhamos Zacarias. Zacarias 12, 1, que está no textual. Mas lê esse versículo aí, Jó 32, 8. É Jó corroborando a criação de Deus. 32, 8. Na verdade, há o espírito do homem e a inspiração do Todo-Poderoso que os faz sábios. Na verdade, é o espírito no
Porque Deus é aquecido aonde? Em meu espírito. Deus é aquecido no meu corpo? Não. Deus é aquecido no meu espírito. Então, é o espírito. Do espírito, porque esse espírito ele vai receber de Deus. E São Paulo tinha consciência disso. A Deus é que eu sigo no meu espírito, não é no meu corpo, é no meu espírito. Eu tenho que servir a Deus no meu espírito. Por isso tem pessoa que fala, isso aí está na carne. Entendeu? Isso aí está na carne. Isso aí não está no espírito. Não, isso aí está no espírito, isso aí está na carne. Temos que servir a Deus no espírito, que é o espírito que recebe de Deus. Mas vamos lá. Tópico 2. A singularidade do espírito. Quem pode ver? Por favor. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes e materiais distintos. Zacarias diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Neste texto, como em outros, o ato do termo hebraico para que espírito é representativo dos dois elementos espirituais. Da mesma sorte, em diversas passagens, letras, alma é tomada por todo imaterial. Muito bem. A singularidade do espírito, alma e espírito, são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento, como componentes materiais distintos. Zacarias, capítulo 12, versículo 1, está aqui na nossa pistola, já lemos que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma. Então, esse texto aqui é um texto bem importante, porque Jó, no capítulo 7, versículo 11, eu gostaria de ler com a igreja, Jó capítulo 7, versículo número 11, Jó ele faz menção ao corpo, ele menciona, né, a boca. Glória a Jesus. Está aqui. Por isso, Jó capítulo 7, versículo 11. Por isso não reprimirei a minha boca, falando do corpo. Falarei na angústia do meu espírito, que chamei da amargura da minha alma. Ele está falando o quê? Da morte. Jó está praticamente cuidando da morte. Quando a gente vê o dele, assim, tal como a nuvem, os olhos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem se desfaz, passa aquele que desce a sepultura, nunca mais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Jó está falando sobre a morte. Realmente, quando a pessoa morre, a gente vê assim, irmão, nunca mais aquela pessoa estava sempre sentada ali, conversando com a gente, estava toda noite na nossa casa. Jó está falando que quando a pessoa morre, nunca mais ela tornará a subir. Vocês viram? Deus está pensando um dia desse pergunta. Então, Jó está falando aqui: nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei o meu corpo, mas a boca foi corpo. Falarei na angústia do meu espírito. É uma angústia angustiada. Isso é puxado por isso. Isso vai falar da morte. Deixarei na amargura da minha alma. Então, o corpo dele estava expressando o quê? Um sentimento de morte. Por quê? O espírito estava amargurado, a alma estava amargurada, porque ele entendeu que ele ia morrer. E a pessoa fica angustiada. Então, nesse texto aqui, ele fala assim: Jó faz referência ao corpo representado pela boca, ao espírito e à alma. A alma, ela vai expressar a condição do espírito. Sabia disso? A minha alma, ela vai
exterior, ele vai manifestar o meu exterior. É aqui dentro, então a gente tem que cuidar aqui dentro. Né? Hoje, tem muita gente cuidando aqui fora, né? Vai para a academia, faz musculação, tem nada, mas aqui dentro, o problema está aqui dentro. Vai falar, pedalina, né? Zoa, que maravilha, joga tudo para fora, chega em casa, senta, começa a chorar, os problemas estão lá. Por quê? O negócio está aqui dentro, espírito e alma. É isso que a gente é isso que a lição está nos ensinando. O coração alegre é como o corpo, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Está cuidando do corpo, cuida também do espírito, cuida também da alma. Irmão, há um mundo interior aqui dentro. E outro versículo é Provérbios 17, acho que é 25. Provérbios 25. É 22. Provérbios 17, 22. Pode ser o 25. Não. É 22 isso. O coração alegre é como um remédio, mas o espírito abatido seca até os. Irmão, o coração alegre é como um remédio, mas o espírito abatido vai secando os ossos. Você já viu aquela pessoa que está em depressão? Ela se tranca no quarto, ela não quer saber de ninguém, ela não quer comer, ela não quer beber, ela não quer se ser. Por isso tem pessoas, irmãos, as pessoas que isso mesmo, para se tratar disso. É a doença do cérebro. Na nossa edição, sua vida bonita, para você ter um apoio, isso se depressão, quando ela está assim lá, os ela está querendo socorro, porque tem muitas, né? Porque se no caso disso, graças a Deus, irmão, está bem, né? Tem pessoas que ficam, ó, vai dando o que? Vai se secando dentro. Aí tem pessoas que quando sai daquele estágio, né? Ela precisa ser dependente daquele remédio continuamente, porque afetou lá dentro. Quando você precisa, já viu? Passar um caos aqui para você, uma vitamina D, porque afetou o fórum de foi deteriorando dentro da nossa cidade, como o nosso pastor Vicente dizia, indo para a ponta da tábua, a gente tem que se cuidar. Porque se eu pego uma enfermidade, com 40, 30 anos, né? O tratamento a gente viaja, né? Mas eu tenho 60, 65 anos como eu, quer dizer, pode ficar má, mas já não é mais. Né? Nós temos que ter o quê? Remédio, acompanhamento, né? Faz isso, viu? Tomar remédio não é pecado, não, viu? Pessoa que acha que não é. Remédio fez a prescrição lá. Tem gente, até hoje, tem a pessoa que conversa com a gente. Eu fui no médico, o médico estava, olha só, irmão, você está com isso. O irmão, quando o médico vai falando, eu vou repreendido. Sai da mente em nome de Jesus. Você não faz isso. O médico está te dando o prognóstico do seu corpo. Então você tem que agora tratar do seu corpo. Você tem que encontrar o remédio, né? Tem que tratar isso. Eu não aceito isso. Ele vai falando, eu vou repreendendo. Sai, demônio, sai, demônio. É o demônio, não é o demônio. São coisas que acontecem. Agora, quando a gente via, a hora que eu fui lá no banco, o cara veio e deu uma reta. Pá! Veio uma maçã. Foi o demônio? Não, foi o isso. Aí depois ele parou novamente, eu parei, baixou o freio de mão, o carro voltou lá. Deus tem que chegar lá, já tem que saiu para até a pina, eu dei abraço, está tudo certo. Jesus te abençoe, vai ter. O Espírito está o quê? É isso mesmo, essa situação aqui. Agora, quando está bem aqui dentro, qualquer coisinha, até a gente vai aquele cara passa, tem cheiro. O negócio aqui não está controlado. Então, a gente que é servo de Deus, a gente tem que controlar aqui dentro o Espírito, alimentar ele com a palavra, com a oração, para ele transmitir a alma, e a alma o quê? Transmitir o corpo, que vai expressar aquilo que ele tem aqui dentro. Mas vamos aqui. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 7.
Por gentileza, o senhor pode colocar em Eclesiastes 7, muito importante isso. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, muito importante, consciente das ações humanas, boa ou má. É 12, desculpe, é 12. Até que não nossa lição. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Há uma concepção errada que as pessoas morrentes, as pessoas que não são evangélicas, às vezes usam esse texto, não, quando eu morrer eu vou voltar para Deus. Então, essa concepção aqui, todos nós vamos retornar para Deus. Por quê? Deus é que nos criou. Não soprou lá o Espírito. Então, quando a gente morre, ele vai requerer tanto do ímpio como do justo, do crente. Ele vai requerer só por uma concepção errada. Por quê? Lá, quando a gente morre, há uma divisão. Qual é a divisão? Está aqui na nossa revista, Lucas 16, 22, 25. Lázaro morreu, foi levado para o seio de Abraão, e o rico foi sepultado. E quando ele abriu o olho, estava em um lugar de tormento. Então aqui isso é muito importante. Por quê? No lugar de tormento, ele estava o quê? Consciente. Então todos nós quando morremos, quando Jesus Cristo morreu, São Paulo fala assim, em Efésios capítulo 4, se não for a memória, descendo as partes mais baixas da terra, levou cativo cativeiro. O que São Paulo fez? Quando as pessoas morriam na antiga aliança, todos desciam para as partes mais baixas da terra. Só que ali estava ali o justo e o ímpio. Quando Jesus morreu, ele transporta para o seu de Abraão, que é o paraíso. Lugar do salvo, e lugar de tormento. Há uma divisão que está disponível. É isso que o professor está falando. Há uma divisão. A Bíblia é verdade. O rico, quando estava no lugar de tormento, lá mande a Lázaro que molhe o seu dedo na água aqui, e coloca na minha língua, porque estou atormentado nesta. Então, a gente entende pela palavra de Deus que todos quando morrem, quer dizer, o Espírito volta a Deus, é porque tem que voltar a Deus mesmo. Ele que criou. Só que há uma divisão. Justo, os crentes, e os ímpios. E eles estão lá conscientes. Viu? A gente vai estar lá consciente. Só que a gente fala, meu carro ficou lá na terra. Pastor, aquela conta, morro, Deus abençoe. Aquela conta de acordo que eu tenho lá, a gente não tem ninguém dessas coisas. É uma nova dimensão que a gente não sabe. Só que nós somos o quê? Conscientes. A vida é verdade, o rico, né? Ele não foi lá porque era rico, não, viu? É porque ele amava as coisas. O seu dinheiro era o seu Deus. Enquanto que Lázaro, supôs que ele era, ia à sinagoga, ele estava lá na presença de Deus. Viu? Então, não é porque ele era rico, não existe isso. Estava lá, ele lembrou, ele estava consciente, ele lembrou, manda alguém lá na minha casa, tenho 5 irmãos, para que não venha ter esse lugar de dor. Então, quando a pessoa morre, só tem um problema. Nós recebemos, vamos receber um corpo glorioso. São Paulo fala que o corpo que o ímpio vai receber, a gente fica meditando no ritmo dele, essa visão, que o ímpio vai receber um corpo de economia. Esse corpo, irmãos, ele vai ser lançado do quê? Um lago de fogo. Só que esse corpo, normalmente quando você joga um objeto no fogo, o que o fogo vai fazer? Queima. Só que esse corpo não vai ser queimado, ele vai se destruir. Um corpo. Jesus tem misericórdia. A gente que pregar o evangelho para que deveria ser salvo. A gente vai pregando assim. Esse corpo que a pessoa sem Cristo ocorrer receber é o corpo que ele vai ser lançado no fogo, mas ele não vai se desfazer. Ele vai ser um corpo para um sofrimento eterno. Por isso que São Paulo fala assim, nós vamos receber um corpo que é incorruptível, um corpo de glória, já ele vai receber um corpo para a vergonha eterna. Os irmãos quer ver? Lê aí João, capítulo 5, versículo 27 e 29.
capítulo 5, versículo 27 e 29. Se me falha. Sim. 25. Em verdade, verdade contigo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz dos Deus, e as que ouvirem viverão. 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também o Filho terá a vida em si mesmo. Todos sairão. Um para vergonha eterna, né? Um para vergonha eterna. Então, é isso aqui. O pó volta à terra, e o Espírito volta a Deus que o deu. Nesse tipo de julgamento, todos, né, sairão. A igreja conseguiu um arrebatamento da igreja. E São Paulo fala que vai ser trombeta de Deus. Os mortos de Cristo ressuscitarão primeiro, né, e nós que ficamos vivos, porque seremos transformados. Aí é o próprio. Não, mas a pessoa foi estraçalhada, que ele passou por cima dele, a cabeça está lá no dia, a perna está lá no gente. É crente? Ô, glória. Vai receber um pouco. Aleluia! Perfeitinho, certinho. Glória a Deus! Enquanto Jesus vai receber um pouco de libertação. E outra característica também necessária do equilíbrio: a alma e o espírito, quando a pessoa morre, a alma e o espírito saem do corpo quando a pessoa morre. A alma e o espírito saem do corpo. E elas não se separam. Na morte, elas formam o homem interior. É o espírito. A pessoa morreu. O espírito está lá e a alma vai para lá. Negativo. Alma e espírito, elas não se separam. O corpo não. Aí quando você pensa, entendi. Quando a gente morre, o corpo tem que ser sepultado. O corpo é sepultado. Vai voltar à terra. O pó volta à terra. O espírito é isso aqui. O espírito e a alma juntos. Volta a Deus que os deu. Né? O espírito fica vagando por aí. Né? Aí ele fica. Né? Aí na hora que ele vê um corpo, ele entra. Né? Ele é assim porque na geração passada ele era mau, agora era bom. Ele era mendigo, agora é rico. Não existe isso não, viu, irmão? Para com isso, viu? Isso é espiritismo, viu? Isso é espiritismo. A alma e o corpo, que o espírito fica lá, outra alma fica lá. Não é isso não. É só a aberração que ele tirou. Né? O espírito dele agora ele vem com um cachorro. Não, pelo amor de Deus. Nós somos criados por Deus. Nós já tornaremos para Deus. Então, a alma, quando a gente morre, ela sai. A alma e o espírito, ele sai do corpo. Por isso que a pessoa morre, né? Vamos aqui ver também. Raquel. Né? Gênesis 35, versículo 16 ao 19. Gênesis 35, versículo 16 ao 19. E partiram de Betel e havia ainda um pequeno espaço na terra para chover e prata. E deu à luz a Raquel e ela teve o trabalho de seu parto. 17, por favor. E aconteceu que teve ela trabalho de seu parto e disse parteiro: não tema, porque também esperais. 18. E aconteceu que saiu de si a alma, sim, ali, ó, falei, porque ela o quê? Morreu. E chamou ela, o seu nome, mas seu pai chamou de Benjamim. Então, quando a alma junto com o espírito, sai a pessoa o quê? Morre. Entendeu? A alma e o espírito. Saiu, né? Saiu a alma. Então ela morreu. Então quando a gente morre, acontece isso. A alma, juntamente com o espírito, ela sai. Volta para Deus. Salve. Para ele. Não salva, vai para o crédito. Até guardar aquele crédito que vai haver o julgamento. Nós vamos correr aqui, outro assunto aqui. Neste é o encaminhamento para o juízo final, no lugar de correr. Neste texto, como os outros, o ato termo hebraico para espírito é representativo. Dois elementos espirituais. Né? Daqui as referências. Da mesma sorte, em diversas passagens, Nefesh, quer dizer alma,
é tomada pelo imaterial. Então nós vamos ter muito aqui não para ver se a gente conclui essa lição aqui. Subtópico o texto. Atenuando da divisão. Quem pode ler, por favor? Quem pode ler? No Novo Testamento, Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12 se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer carência. O segundo texto, aliás, refere-se à divisão que há entre os dois componentes imateriais que há acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo do nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos. Conclui-se, portanto, que, apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice espiritual em corpo, as Escrituras Sagradas fazem claras referência às três partes distinguidas. Muito bem. Então nós vamos ver aqui, irmão, me chamou a atenção nesse terceiro ponto aqui, essa palavra aqui, aparência sinonímica. O que é uma aparência sinonímica? É um aspecto exterior, a forma como alguém se mostra, o que se vê à primeira vista. São aparências, a pessoa chega assim, por isso que Jesus falou assim, acautelai dos falsos, que vem vestido como ovelha, mas no interior o que são? Lobo o quê? Devorador, são lobo não, é lobo devorador. Então, essa aparência sinonímica, ela vai manifestar o que está dentro de você, o que está dentro de mim. Então, essa aparência sinonímica é o aspecto exterior, é a forma como alguém se mostra, o que se vê à primeira vista, e pode ter o sentido de ilusão, de disfarce ou simulação, falsa aparência, mostra a santidade, mas São Paulo fala assim: santificai o vosso espírito, alma e corpo. Aqui está São Paulo está falando, irmãos, que eu tenho que santificar primeiro o quê? O meu eu, depois a minha arte, depois o meu. Então, a santificação, ela tem um processo. Qual o processo? Ela começa aqui dentro. Eu não posso só santificar o meu corpo. Por que santificar o meu corpo? Estou aqui com terra. Ou pessoas que são só com isso aqui é uma apa. Existem os cultos de doutrina, né, onde o pastor ensina a igreja os costumes, né, como o irmão deve se educar. Ou seja, ele está ensinando a palavra. Mas para que isso venha a acontecer, eu tenho que primeiro, né, por isso que aqui a gente usa assim, aqui é um. Mas isso, para isso acontecer, tem que primeiro o que acontecer aqui dentro. E aqui dentro tem que acontecer. O meu espírito tem que estar santificado. O meu espírito santificado, ele vai santificar a minha alma e o meu corpo. Então, eu vou manifestar a minha santidade não por aparência. Um exemplo, entendeu? A santificação, ela começa de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. O espírito santificado, ele vai repetir o meu exterior. Vocês vão ver? O que aparece sinonímico? Né? É um aspecto exterior, a forma como a pessoa ou alguém se mostra à primeira vista. E pode ter o sentido de ilusão, de disfarce. Irmãos, por exemplo, hoje, domingão, né? Mas tem irmão que está lá, irmã, está lá na frente de biquíni, tem irmão que está lá de sunguinha. Santificar o vosso corpo. É isso que está falando? É isso ou não é?
para esse corpo ter santificado, eu tenho que santificar o meu espírito. Se eu não santificar o meu espírito, eu vou ser uma pessoa natural. E então, pai, não tem problema não, pecado não, eu posso posso papai, aí chega no filho, traz marquinha, ainda bota marquinha. Cadê a santificação do corpo? Porque o espírito não está o quê? Isso é o quê? Aparece o quê? Sinônimo. Pode pegar isso aqui? É a santificação. Seria a paz e a santificação. Então, eu tenho para mim conseguir, viu como é que é difícil? Para mim conseguir essa santificação do corpo, eu tenho que estar santificado aqui dentro. Senhor, santifica o meu espírito, santifica a minha alma. Aí o espírito vai passar para a alma vai passar para o. Então eu não vou ter uma aparência assim. É a primeira vista, né? Uma mulher tirou boa, vai lá e desfaz. Bota uma roupa diferente aí. Só que o profeta aí, ele, ó, Deus falou, quando ela chegar aí, ela vai chegar acima daquela botão, fala, mulher de Jesus. Vamos passar, e a gente realmente, a igreja hoje, domingo, uma bênção, né, cara? Chega na segunda-feira, você vê certo espírito nele. Vai ali no shopping, vai lá. Olha assim, é você ler. É uma coisa natural, meu. Isso fica cara de pau, meu. É porque, meu, não está santificado aqui dentro. A santificação do corpo, ela começa aqui dentro. E não é por força nem por violência. A pessoa tem que sentir. A pessoa tem que buscar o Senhor. O Senhor me santifica. Eu quero ter uma vida diferente. Santifica o meu espírito, santifica a minha alma. Aí tem aquela luta, São Paulo fala, da luta do espírito contra a carne. Ela está sempre dizendo, isso aconteceu comigo. Quando você tem Jesus, é uma luta mesmo. Eu vou lá fora assim, eu vou. Era nosso peixe. Eu vou assim, eu não posso assim, eu vou subir. Que isso é o Espírito Santo, que é? Espírito, orando, jejuando, santifica. Glória a Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é. Toda criatura de Deus é boa, eu tenho nada que rejeitar, se receber a nossa graça, porque pela palavra de Deus e pela oração ela é santificada. Oh, pela oração maravilha! e palavra. Aleluia! Lê a palavra, ora, lê a palavra, Glória a ora, lê a Deus! palavra, ora. Vai entendendo, ela vai tirando, ela vai matando, ela vai mortificando. São Paulo fala para o 165, mortificar os nossos membros que estão sobre a face da terra, a prostituição, a avareza, a idolatria, pelas quais vem a ira. Então a igreja tem que ver como é ser essa vida de santificação. É isso que o comentarista, né, está falando. Me chamou a atenção, a aparência é sinônimo. Né? Então, a santificação começa de dentro para fora. O Espírito Santificado vai refletir o meu espelho. E por isso que a gente está estudando aqui nessa manhã, o Espírito, o âmbito da vida humana. Muito bem, vamos aqui, subtópico 2. O Espírito, pecado e santificação. Vai. Pecado no Espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição da alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Estes costumam ser piores do que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Além de prejudicar seus autores, a fé
do espírito, pecado e santificação. Então existe o pecado do espírito. Isso aqui é fácil, né? Que está aqui dentro. Existe o pecado do corpo, como a prostituição, né? A pessoa se prostitui, é o pecado do corpo da exterior, as pessoas veem, né? Comendo, é isso. Então existe o pecado do corpo, como a prostituição, e da alma como os maus pensamentos. Então, os maus pensamentos, qual é o pecado da alma? Os maus pensamentos. Quando você deita, pensamento mal, é o pecado que é da alma. Existe o pecado do corpo, que são a prostituição, e aí vai, a avareza, por aqui, mas existe o pecado do espírito, viu? Como a gente é difícil, eu sou uma pessoa difícil, mas também existe o pecado do espírito. Qual o pecado do espírito? Orgulho, soberba, vanglória, arrogância, inveja. Estes costumam ser piores que o pecado do corpo, porque eles são sutis e às vezes o que? Oculto. O que é pecado oculto? Está escondido. Eu não sei o que está dentro. Eu não sei o que está dentro. Isso é o pecado do quê? Do espírito. E um dos pecados do espírito está aqui, ó. Orgulho, né? Sabe? Esse irmão é tão orgulhoso, essa irmã é tão orgulhosa que nós temos que perceber com ele. É o que é o pecado. Esse pecado é o quê? O espírito, a soberba. Esse pecado é a soberba. A vanglória, a pessoa quer só glória para você. A inveja. E aí? Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a guerra. Então esse pecado às vezes está dentro da gente. Irmão, a nossa oração é a gente orando, Senhor, vai tirar da soberba, Senhor, vai tirar da altivez do espírito. A gente vai orando, assim, e Deus vai tentando. Então se existe, irmão, e a sua que ele é algo, ele é o melhor. 1 Timóteo 3,6. Os versículos aqui, como Deus colocou, muito maravilhoso. 1 Timóteo 3,6. Não lhe ofre para que soberbecendo, se não caia na contaminação do dia. Não lhe ofre, entendimento. Você está falando sobre o erro. Para que se soberbecendo, né? Que no grego que ele se ensoberbece, cresce dentro. E é um problema, né? E a gente aqui, João 3,30, é necessário que você coloca a pessoa num departamento, numa congregação, aí Deus começa a ver o seu lado, a pessoa fica trabalho é o melhor, o trabalho está melhor que a 7, numa matriz lá, eu trabalho, eu trabalho. Deus é o computador, obra de Deus, é a obra de Deus. É Deus é que dá o que é você não, eu sou eu não. E quando isso acontecer, a gente descendo assim, tem misericórdia, porque tem obreiro que ele soberbece, e tem vanglória dentro dele. Isso é pecado que é do ex? Fica aqui dentro, você está vendo? Está aqui dentro, né? É isso que está falando. Isso é outra coisa, né? Inveja. Você fala a respeito de igreja, invejoso. Né? Vem a pessoa que está lá na congregação, lá, pastor, vamos morrer lá. Aí o obreiro está lá fazendo ótima dificuldade na congregação. Aí vamos morrer lá, o obreiro chega lá, começa a trabalhar. Aí o obreiro que pediu o obreiro, os camaradas, chegou aqui, está fazendo isso, está fazendo aquilo, fica com inveja. Você inveja. Você não pediu ajuda? Está com medo de quê? Você não pediu ajuda? Começa a ficar menina, assim, precisa começar a trabalhar. Não. Você não quer ajuda. Isso aqui é amassar barro sozinho mesmo. Entendeu? Isso é o que é inveja. E a gente, se eu tiro a inveja do meu coração, me ajuda, né? Até nos conjuntos, aqui não tem isso não.
está lá ensaiando, o pessoal solista, e chama uma irmã que canta bem, outro canta bem, coloca o solista anterior. Não, vamos botar. Não, bota, eu sempre sou leite, não. Isso, olha, o cara da igreja. Você, não, uma vez é uma bênção, me ajudar. Eu não era lá, eu me lembro uma vez, eu trabalhava na cidade, aí chegou no mar, e era coral, né? Maestro, como. Aí ele falou, não sabia. Irmão, o pastor foi e não deixou, não. Mas não fui lá para outra igreja lá. Inveja. Inveja do estudo. O senhor tem que sair, deixa para mim. Não tem agora. É pecado do quê? Do Espírito. Nessa manhã você tem isso. Ora para Deus tirar. Meu Deus. Ora para Deus arrancar isso. Arrancar isso. Pecado do Espírito, inveja, vanglória. Estes costumam ser piores que o pecado do corpo. Às vezes ele está escondido, eu sou maquinho. Os pecados do Espírito causam terríveis males. Além de prejudicar os seus autores, afeta e destrói muito relacionamento. Não quer ver uma coisa? O pastor Messias, você tem essa bênção de ensinar lá. Mas na igreja de Moisés, quando ele ia ensinar, tinha um pastor que você ia lá para olhar lá para trás. Ele quer saber de novo, tá? Quando o pastor me dá o pastor vai lá para trás, estava na secretaria lá do irmão. Inveja, irmão. Que nessa noite, nessa manhã, meu irmão, haja Simões. Ao Deus, eu costumo citar. Glória a Deus. Aleluia. Esse cara, eu quero ser um pouquinho, se virar, exemplo, né? Já que pegou, a gente não tem esse exemplo dos fiéis. Então, inveja, e tem pastor que tem muita obra sobrando aqui, tem inveja, que tem medo, né? Vai morrer. A gente pode ficar tudo aí. Bora. O importante aqui é corroborar. Então, outra coisa, além de prejudicar seus atores, afeta e destrói muitos relacionamentos aqui. Pecado do Espírito, viu? Esse pecado está aqui. Olha só o que esse pecado faz, não? Além de prejudicar seus autores, afetam e destruem muitos relacionamentos. Tiago capítulo 3, versículo 13 a 16. Pode colocar aí. Tiago capítulo 3, versículo 13 e 16. Tiago. Glória a Deus. Tiago. Quem dentre vós é sábio que vive mostra que suportar essa obra e mansidão de sabedoria? 14. Aí, ó, isso aí. Mas se tem de amada, olha aí, e quê? E quê? Isso é pecado do Espírito. Inveja, sentimento contencioso. Amarga inveja, ó, tem inveja, não é amarga inveja, não é amargurado, tem inveja das pessoas. Viu 15? Por favor. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha só como é que São Tiago classifica. O 16 para concluir. Porque onde a inveja e espíritos contenciosos é o quê? Perturbação e toda obra o quê? Perversa. Pecado do espírito. Inveja, espírito contencioso, contenda, facção. Facção da igreja. E a obra grupo de facção. Já estou dividindo de facção. Cuidado, o homem só de Deus. Aí eu vejo o negócio, tipo, não. Foi embora. Igreja, pastor, negócio.
Não tem que ser, não tem que ser assim. Cobrar, faccioso, perturbação. Né? Isso é pecado o quê? Está aqui dentro. Você que conhece. E Deus também conhece. Então, Senhor, tira isso do meu espírito. Isso é pecado do espírito. Né? Correto. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputa, maledicência, geralmente são reflexos do pecado do espírito. Então, quando isso acontece, é o pecado que é do ex-espírito. Ele está manifestando. Eu vou manifestar aquilo que está aqui dentro. Quando acontecer isso, você sabe que a pessoa está manifestando o que está dentro dela. Aquilo que está oculto dela, manifestar através do corpo. Em alguns casos não é difícil perceber. Sambalates, Tobias e seus acercas não contiveram a sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Diante das copiosas e sistemáticas posições de santidência e resiliência sem nos abalar. Você vê esse caso aqui? É difícil. O Romano 12 diz, não pagar o mal com o bem. Mas para a gente fazer isso, o Romano 12, 21, o espírito aqui tem que estar santificado. A alma, se a gente não padrão, pagar o mal com o bem, não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Para eu fazer isso, o meu espírito e a minha alma tem que ser santificado. Sabe por quê? Quando a pessoa faz, qual é o meu desejo aqui dentro? Vou enganar ele, vou pegar ele, me prejudicar, vou prejudicar também. Deixa ele só. Isso é que é o pecado que é aqui dentro. Só que a gente acredita. A gente acredita. Aí, o comentarista fala assim, ó. Neemias, quando viu que Sanbalate e Tobias, né, eles estavam lá impedindo o crescimento da obra. O que ele fez? Foi orar. Viu? Orar e vigilância. Vigiar e orar. Vigilância e foi orar. Então, essas questões, né, a gente só vê isso aqui através da oração. Aí eu posso, não te deixe de ser do mal, mas vence o mal com o bem. Aí o Sanbalate nas igrejas não sempre existiu o Sanbalate. Sempre existiu. Vamos comprar o piso. Vamos comprar o negócio fulano, está se andando sempre. Ô glória, há um Deus que está trabalhando pela igreja. Você está trabalhando, maravilha, Jesus, você não está vendo? Glória a Deus. Há um Deus que está mexendo lá no orçamento lá, da quando chegar aquela dia, né? Ô glória, eu vou surpreender. Foi era assim, não, deixa eu você tem. Você tem só. Se você ajudar, se você ajudar e contribuir, Deus vai nos surpreender. Cadê o prefeito Roberto? Eu te abençoe, né? Está lá, levantando lá para o seu lado. Perguntei, Deus nos surpreendeu, ele me abençoou e eu pensei que foi contribuir. Não, a gente vai ter que pegar um empréstimo. E Deus abençoou. Aleluia! Glória a Deus! Viu? Está contribuindo. Contribua, viu, irmão? Não se deixa levar por essa seca, não. Esse Tobias de Sanbalate, não, viu? Em nome de Jesus. Dá a sua oferta de amor ao alvo a ser alcançado. Mas é 100, a gente precisa de 120. Mas a gente tem 100. O Deus que trabalha porque a igreja ora, vai trabalhar lá no coração de quem tem aquele material e ele vai reduzir esse espírito. Glória! Vai ser servido. Glória! Nós servimos um Deus fiel. Aleluia! Glória a Jesus. Não deixe esse espírito, né, essa inveja, essa porfia, esse sambalate, enfraquecer a sua terra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Né? Mas vamos lá, irmão. Vamos lá. Glória a Deus. Raízes do pecado. E daí? Coisa séria, né? Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro, a ordem por ele apresentada de espírito, alma e corpo. Não nos parece aleatório o ato de criação a criação se deu no material para o imaterial.
Raiz do pecado. Primeiro Tessalonicenses, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por a santificação, irmãos, aqui que nós estamos falando, ela tem que atingir o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. E é uma santificação exterior, como eu estou aqui de terra, né? Santificado exterior. Mas a santificação ela começa aqui dentro. E é por inteiro, não é só a alma, o espírito, não. O corpo também. Isso aí de qualquer maneira, porque ele entende o corpo dele, mas a santificação é por inteiro. São Paulo fala: santificai espírito, a alma e o corpo. Ele está santificado. Então, Paulo está no processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentar, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatório. O ato de criação se deu de material para imaterial. Como? De fora para dentro. Sobrou. Foi de fora para dentro. Agora aqui. Mas a redenção, dada do espiritual para o físico, é imaterial, que a Bíblia chama a atenção, o coração. É de dentro para. Mateus 15:19 fala assim: a boca fala daquilo que o coração quer dar. Cheio. Você está cheio de ira, cheio de mágoa, cheio de inveja, cheio de porfia. Tem gente que até quer ficar. Porque é o coração. Então o negócio tem que ser aqui, de dentro, e vai priorizar. Eu com o espírito santificado, eu com a alma santificada, eu vou manifestar, eu vou priorizar aquilo que está dentro do meu coração. Então, que nessa manhã, nosso coração devia estar santificado, nosso espírito devia estar santificado, a nossa alma santificada, glória a Deus, né? E orar pela retidão, ou seja, tem que ser tratado de dentro para fora. O pecado tem que ser tratado de dentro para fora. Como? Vamos ler aqui, 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Para o amor fraternal não fingido, amados ambientes uns ao outro, o coração puro. Quer purificar a alma? Tirar a sujeira de impureza. Então, esse processo de santificação da alma começa o quê? Tirando os nossos pensamentos. Qual o pecado da alma? Qual o pensamento, né? A gente vai para o mundo, aí a gente vai para casa, já começa o quê? Purificando a vossa alma, na obediência à verdade para a caridade fraternal, não infringido. Amados ardentemente uns dos outros, com o coração puro, sendo gerado, não da semente do frutício, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, São Pedro está falando sobre o novo nascimento, gerado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ver. No material que a Bíblia geralmente chama de coração, o pecado fica enraizado. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para. Entendeu, irmão? A santificação começa aqui dentro, no espírito, na alma, para atingir o corpo, começa de dentro para fora. A falta dessa compreensão leva o legalismo, além de representar grave distorção na doutrina da graça pela confiança nas próprias formas. Então, por isso existe o estudo, o ensinamento, o pastor Pedro ensina qual o padrão do vídeo. Aí você recebe, já que assim, né? Eu vou procurar um lugar assim. Até um lugar assim, não é só o pastor ensinar, eu também tenho que fazer minha vontade. Ele me ajuda, a minha oração. Aí você vai buscar a minha oração, Senhor, como eu devo lidar, como eu devo vestir, como eu devo falar, se eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo, se eu tenho misericórdia, vai tirando, ele vai arrancando. Ele vai tirando, a gente vai orando, ele vai tirando, me ensina. O Senhor vai trabalhando. Oh, glória a Deus, né? Vencendo o pecado. A força do pecado arraigada em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Revestir-se da
arraigado no nosso espírito. Somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus, do seu poder salvador e santificador. Nós necessitamos da ajuda de Deus, do poder de Deus, viu? Para vencer. Nós temos que procurar deixar o pecado, porque ele está aqui. Para vencer, ele está enraizado, né? Ele está dentro de nós. Por isso São Paulo fala: miserável que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer sempre faço. Porque ele está dentro de nós, está enraizado. Enraizado. Alvorado, está lá dentro. E como a gente vencer? Primeiro, Hebreus capítulo 2, versículo 2. Tem que deixar. Tem gente que não consegue deixar. Hebreus 12, 2. Não é 12? Não é 12? Perdão. É capítulo 12, versículo 2. Portanto, nós também, olhando para Jesus, autor, o consumador da fé, 2, o 1, é o único. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhos. Abraão, Isaac e Jacó, nossa grande número de testemunhos. Não é seu vizinho, não. É a pessoa que passa perto da gente. Testemunha porque eles deixaram testemunho para a gente. Nós temos que olhar para ele, a aprovação que eles passaram, entendeu? Essa grande número de testemunho é essa. O pessoal que viu o vizinho, e a gente tem que olhar para eles, não negar a fé. Abraão pediu seu filho, não nos testemunho. Deixamos o quê? Todo embaraço e olha aí. Onde é que ele está? Rodeando. E com paciência a carreira de Deus. Não, para vencer, a gente tem que deixar. Se você quer deixar o pecado, tem gente que quer deixar o pecado. Você fala, não faz isso. Bota ele nesse daqui a pouco. Meu pecado. Bota ele, peço perdão aí daqui a pouco. Caiu, está mesmo. Não vence o pecado. E a pessoa tem que vir para Jesus, ele tem que vir para a casa do Senhor, ele tem que buscar o Senhor, você tem que vir para as consagrações, não se vence com o a gente está com você, nosso negócio está dentro de você. Está aqui dentro. Se você não se esforçar, não vai conseguir. Não é o pastor da igreja, é você, sou eu, o problema sou eu. O problema tem eu que tenho que resolver o problema do coração. Entendeu, irmão? Deixando todo o pecado. Como vencer o pecado? Deixa ele. 1 Coríntios 6,18. Glória a Jesus. 1 Coríntios 6,18. Fugir, da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, peca contra o seu próprio. Então a gente tem que fugir, como José, Deus de graça, saiu correndo. Para vencer o pecado tem que fugir. Se eu alimentar ele, está pensando, vou formar o pecado da gente, vou formar ele, eu vou ter um plano, ele está sozinho, tem plano. Cara, irmão, fugir o que é dar? Então a gente tem que vencer o pecado. É difícil? É muito difícil. Mas nessa manhã, viu? Deus tem graça. E a gente só vence isso através da oração, viu? A gente foge que vai para a oração. Nem é só por Deus. A gente tem que fugir, Senhor. Misericórdia. Está nascendo essa atração assim. Não, está nascendo essa atração. Meu Senhor, tem misericórdia. Falamos certo. Tem misericórdia. A gente vai o quê? Vai orar, Senhor. Tira isso. Reprime esse espírito de adultério. Senhor, sou teu servo, Senhor, arranca isso, que eu possa amar sua meu esposo, que eu possa amar sua minha esposa, que eu possa se olhar para minha esposa. Renova o amor, renova a aliança, Senhor. Agora, se eu alimentar aquilo ali, eu vou alimentar e eu vou querer consumar. Aí São Tiago vai dizer, o pecado consumado já é o quê? Morte. Essa morte é morte espiritual. Você vai lá, visita a pessoa, morreu espiritual. Mas só Jesus. E ele,
teologia importante aqui, né? Revertir-se de mansidão e humildade, isso vai vencer o pecado. No modelo de Cristo, é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. E chamou a atenção aqui. Revertir-se de mansidão e humildade no modelo de. Revertir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo. Não. É olhar para Jesus. Por isso que aqui na referência de Jesus Cristo, Filipenses 2, 35, fala sobre humildade, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ser forma de Deus não teve preocupação de ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Na forma de homem, aqui então, ele humilhou-se a si mesmo, ao modelo, ia morrer, sendo obediente até morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e deu-lhe o nome que é todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas para conseguir isso, ele se humilhou. Qual foi a humilhação? Até morte de cruz. Ele se humilhou de morte de cruz. Um modelo, viu? Se humilhou esse modelo. A pessoa olha assim para você. Só um olhar. Mas ele se humilhou. Agora, com um olhar, a gente perde a humildade. Mas é o modelo, viu? Ele se humilhou até a morte. É esse que Deus. E 11:29, né? Mateus 11:29. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendente que é de mim. Não quer aprender com ele. E sou manso. Então, humildade, nascer o nosso problema é na alma e no espírito. A humildade não é só aquele irmão é humilde, também fala isso. Irmão é tão humilde, né? Aí, irmão, pensa que você não perde ele só. Dá os barrão dele assim, sem querer só. Aqui na igreja, irmão, na hora que o pessoal vai sair, o pessoal, eu não vou nem mais na igreja. Eu não vou lá, não, pessoal. Humildade, né? São duas características que nós temos que ter: a humildade e esse a paciência. E a gente tem paciência, a gente precisa ter paciência. E a gente lê em Romanos, já está falando aqui, na pregação, que a paciência ela produz a tribulação. Essa tribulação vem para nos moldar mesmo, para nos preparar. Se eu quero enfrentar luta, viu? Você quer um de descongregação, viu? Você tem que passar pela tribulação. É um processo, às vezes, duradouro. Não é da noite para o dia que você consegue essa paciência, não. É um processo duradouro. Né? Muito bem, né? E ao servo do Senhor não convém contender, purificando-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, por meio da graça, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então a santificação tem que ser de dentro para fora. Precisamos fazer um muro para combater os maus pensamentos. Colocar um muro para combater os maus pensamentos. Por quê? Para fechar a porta de entrada. E qual são a porta de entrada? São os nossos sentidos, são cinco, né? Visão, a gente vê. Tem que fazer um muro aí. Jó falou assim: como eu fixaria meu olhar no vídeo? A gente tem esse muro de contenção. E quais são as portas de entrada do pecado? Ele entra por onde? Visão, olfato, paladar. Já viu o que ele viu. Então, Senhor, coloca uma vida aqui no olho. Senhor, desvia dos meus olhos para que eu veja a verdade. E pedir a Deus para colocar uma vida no meu olho para ver esse pecado, mas eu tenho que pedir a Deus para desvendar os meus olhos para que eu possa enxergar a maravilha da sua vida. Então a gente tem que procurar o quê? Policiar esses burros, né? Qual som? Visão, tato, paladar. São as portas de entrada do pecado. Acho que nessa manhã, a nossa que já foi, é Filipenses 4:7. Eu gostei muito específico dessas aulas na escola dominical.
vezes 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. São Paulo está falando que essa paz é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ela guarda o quê? Quando ela está aqui, ela vai guardar, é um muro. Digo, mas você perde a parte de Deus. Jesus falou assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos. E ele tem a paz aqui. Nós, se tivermos essa paz, ela vai guardar primeiro o nosso entendimento aqui, ó, cabeça, Deus, guardará o quê? O meu coração, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque eles conseguem a saída da vida. Provérbios 4, 23. E o vosso pensamento, quando a parte de Deus está aqui, ela guarda o entendimento, guarda o coração e guarda o quê? O pensamento, quando aquele pensamento dele se transforma. O quê? A paz de Deus, ela está o quê? Aqui. Então, que nessa manhã, Deus nos abençoe. Nós temos para falar da regeneração, no título que ensino, mas Deus abençoe. Existe o processo da regeneração, no título que ensino. Pode colocar aqui, por favor, a regeneração é uma parte importante. Nicodemos, ele sabe isso aqui. Não pelas obras de justiça, quando Jesus falou para ele, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É isso aqui, ó. Não pelas obras da justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, olha só, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Sabe o que é essa lavagem da regeneração? É o novo conhecimento. Existe a regeneração, existe a conversão. Para a pessoa ser convertida, ela tem que se regenerar. É uma lavagem. Vai tirando toda a impureza, todo o pecado. Ou seja, ele vai lavando, ele vai tirando. Isso é a lavagem da regeneração. Aquele que mentia muito mais, roubava, falava que mentira, brigava, era prostituta. Hoje, veículo, entenda. A regeneração ela vai tirando isso tudo. Ela se torna o quê? Uma nova. Por isso que tem a pessoa quando aceita Jesus, é uma mudança de vida. E agora ele me regenerou, né? Nele começou uma lavagem da regeneração. Aí ele é convertido. A conversão é a mudança de hábito minha. Ou seja, eu aceitei Jesus e a minha conversão, os meus hábitos, ele vai mostrar se eu sou crente ou não sou crente. Por isso que isso é uma pessoa, né? Esse camarada ele é crente, não. Ele é convertido, não. Jesus falou para Pedro, né? Pedro, como convertido, pegou a espadona lá. Ele era convertido? Ele era regenerado? Não. Mas quando o processo da regeneração entrou no coração dele, Jesus sabia, então a pessoa aqui nessa manhã viu, olha Deus, Senhor, eu preciso desse processo da regeneração. O meu corpo, os meus atos, o meu testemunho, ele vai testificar. Existe a conversão. A conversão é um processo que começa aqui dentro e vai exteriorizar aqui fora. Aquele irmão faz isso, aquele irmão faz aquilo, porque ele foi regenerado. Existem pessoas na igreja que desaceitou Jesus, eles foram batizados, né? Desaceitou Jesus, né? Mas ele continua ainda no velho criatura, ele não foi regenerado. Então, nessa manhã, haja a renovação e a regeneração através do Espírito Santo. Aí nós iríamos obter um novo nascimento. É isso? Quando Jesus falou, necessário é nascer de novo, da água do Espírito. Esse aqui nem é água que ser batizado, não. Quando a pessoa era batizada, era salvo. Isso ali era confirmando o ato de fé. Mas quando Jesus falou, Nicodemos, necessário é nascer de novo, isso aqui, a lavagem da regeneração, de uma nova criatura. Por isso que nós chamamos, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal medida, amáveis arrependentes, sempre novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. E depois justiça. Que Deus abençoe o nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela aula tão maravilhosa que tivemos aqui nessa manhã. E antes de qualquer coisa, nós já recebemos o nosso pastor Luiz, né? Assim que chegou. Agora a palavra é de agradecimento. Se nós queremos agradecer o nosso pastor, meu esposo, essa aula tão maravilhosa que foi nos concedida nessa manhã, nós
dizendo amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, né? Nosso pastor Luiz Alves, sempre que a gente solicita, a não ser que ele esteja assim com algum compromisso que seja inevitável, né? Aquele que não dá para contornar, ele sempre está nos ajudando e que Deus assim recompense o servo do Senhor. Irmãos, nós já estamos aqui praticamente, pode ser que chegue algum mais ou talvez não, né? Mas a maioria já está aqui. A gente quer avisar a igreja. Nosso pastor ontem esteve aqui na consagração e ele informou que hoje ele teria, assim, talvez uma dificuldade de estar conosco, porque ele teria que pernoitar ontem, de ontem para hoje, que a nossa irmã Sueli, talvez essa semana faça a cirurgia. Então os médicos queriam conversar com ele diretamente lá hoje, né? Então ele ficou talvez assim possibilitado devido ao horário, né? Porque não sabe o horário que o médico chega, mas aí ele já deixou de antemão avisado para avisar a igreja que ele estaria nessa reunião pela manhã e talvez tivesse dificuldade. Até o momento não chegou, então a gente está transmitindo aqui para a igreja essa dificuldade que o nosso pastor, né, teve devido a essa questão burocrática no hospital. Também, irmãos, a gente deve orar, né, sempre pela nossa irmã Sueli e orar pelo nosso pastor. E aqui alguns membros, principalmente os irmãos da nossa diretoria, eles já são cientes, mas devido a muitos que ficam às vezes comentando, falando, perguntando, aconselhando, a gente, assim também como está ajudando o nosso pastor em diversas formas, né? Queríamos passar para a igreja uma informação assim, para os irmãos em termos de conhecimento. Alguns irmãos chegam a nós e falam: poxa, o pastor está num momento difícil, tá? Ele está passando um momento muito difícil. E alguns até falaram assim, sugerindo que o pastor não tinha um tempo de descansar, cuidar da família, da esposa, está com esse momento tão difícil, precisando dele. Irmãos, isso que os irmãos falam comigo, fala com o pastor Raimundo Veras, talvez fale com algum membro da diretoria, nós já deixamos ele completamente à vontade, tá bom? Ele fica à vontade, só que ele também, ele tem a vontade dele, e sobre a vontade dele, a gente não pode entrar. Ele tem toda a liberdade, né? Inclusive, eu levanto aqui sempre a voz de defesa, porque nesse período que eu estou ajudando o pastor Genaro, já vai 5 anos alguma coisa, eu já tirei alguns momentos de descanso, já viajei, não contei, mas foram várias que eu já fiz, né? O pastor nunca se afastou da igreja, ali o nosso presbítero Roberto está mais próximo, inclusive numa das nossas reuniões nós recomendamos esse descanso. Irmão, todos nós precisamos descansar. Não pense você independente da sua função administrativa, seja diácono, seja presbítero, seja auxiliar de trabalho, evangelista. Irmãos, todos nós precisamos de um tempo de descanso, um reparo para a nossa mente. Eu sei que às vezes as nossas condições não permitem, mas quando permitir, viajar é algo salutar para a mente, você refazer o seu corpo, né? Estar junto da sua família. Inclusive, tem muitos que têm um entendimento errado. Eu vou dar 2 opções para os irmãos aqui. Os irmãos respondem a coluna A ou a coluna B, o que está certo, né? Deus, igreja, família. A. Deus, família, igreja. B. Qual é que está certo aí? Hã? Falou poucos, né? Quem é da B, levanta a mão. Curioso, pouca gente levantou a mão, né? Quem é da A, levanta a mão. Quem é da A? Aí, os da B levantou um pouquinho, os da A ninguém levantou a mão, está com medo? É a mesma coisa. Hã? É a mesma coisa. Não é, parece, é aquela coisa, não parece, mas não é. Letra A, Deus, igreja, família. Deus, igreja, família. Quem é defensor de Deus, igreja, família? Levanta a mão. Bem alto. E defensor de Deus, família, igreja. Quem levanta a mão?
sairmos. Irmãos, eu sei que eu respeito, muito respeitoso, né? Porque muitas vezes fomos educados dessa forma, mas a resposta certa é a letra B. É Deus, família, igreja. Você não deve abrir nunca mão da sua família por causa da igreja. Ah, irmão, então a igreja vai fechar? Nunca. Porque ela está firmada numa promessa. E quem fez a promessa foi Jesus. Eis que eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e a portarei próximo. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Irmãos, quando Jesus está falando isso, ele está falando que a igreja está firmada sobre ele próprio. Não estava firmado em Pedro, como alguma igreja aí ensina. Porque se tivesse firmado em Pedro, a gente nem estava aqui. Está firmado em Jesus. E como o nosso pastor ensinou aqui agora, com muita propriedade, me endossa falar isso. Irmãos, nós somos homens, mas passamos. Com muita saudade, irmão. Pastor, você estava sentado há pouco tempo aqui conosco. Tá, mas não, já foi. Já está lá. Mas está melhor do que não. Melhor do que nós. Agora, nós, enquanto estamos aqui, nós precisamos cuidar. Né? E como o pastor ensinou, né? Alma, espírito, alma e corpo. Tem muita gente doente espiritual que às vezes ele não está vivendo a vida que Deus preparou para ele viver. Então, estou dando só esse breve relatório, se não me perdoe falar assim, né? Não é que os irmãos não vão precisar mais falar comigo, não vão mais falar comigo, pode falar à vontade, mas aqui a gente está no coletivo, então a gente fala para todos ouvirem que existe acima do nosso parecer a vontade pessoal do nosso pastor, tá bom? Ele mesmo já declarou, eu falo isso, e ele mesmo aqui já declarou algumas vezes que ele quer estar aqui, ele prefere estar aqui, e ele acha que é melhor para ele estar aqui. Então, quem somos nós para não assim aceitar, né? Então, olhe por ele, olhe pela nossa irmã Sueli, e nós vamos assim o ajudando naquilo que nos for permitido. Irmãos, nós vamos assim ficar de pé para fazer a leitura da nossa lição tão maravilhosa que foi dada no dia de hoje, que é a lição de número 10. Vamos todos juntos. Tema da lição: Espírito, o âmago da vida humana. Textual: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor do que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12:1. Verdade prática: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Glorioso Deus eterno Pai, estamos na Tua presença nesse momento, apresentamos a nossa gratidão. Pai amado, a Teu servo que trouxe, Senhor, essa mensagem tão inspiradora, pedimos a Ti que conserve Teu servo a cada dia, Pai, renovando as suas forças, dando saúde, com a sua mão estendida sobre a sua casa, que o Senhor prospere cada dia mais e mais, Senhor, Teu servo no conhecimento da Tua palavra, ajudando ele em tudo, também na administração, Senhor, do trabalho ali, a qual o Senhor tem confiado ele naquele lugar. Também se abençoa o Teu povo que recebeu a Tua palavra, que venhamos, Senhor, guardar esse ensinamento, Pai amado, que seja sempre de grande valia na nossa caminhada espiritual. Ajuda, Senhor, aqueles que não puderam estar por um motivo justo, para que também venham alcançar o mesmo conhecimento, porque precisamos de Ti, Senhor. Pai, aqui nós estamos em continuidade, estaremos entrando agora na outra etapa desse trabalho da manhã. Continua conosco, Senhor. Estaremos comemorando, Pai, a morte do Teu Filho na cruz do Calvário. Senhor, que seja também um momento de renovo, de alegria, porque, Senhor, sabemos que aqui estamos, mas nós estamos esperando estar na Tua presença eternamente. Muito obrigado por tudo, fica conosco, eu te peço e agradeço,
Em nome de Jesus, amém.